Se Deus ele é bom, ele é bondoso, porque nós estamos tanto assim com medo. Nós precisamos lembrar quem ele é santo. Aleluia! Então eu trago para vocês que o desafio é primeiro colocar Deus à frente dos seus planos e não você criar os planos de Deus, porque Deus cria os seus planos. Aleluia. A bondade dele é infinita. Então vamos deixar isso de lado, tentar controlar seu coração, entregar a ele. Aleluia! Porque lá em Mateus 6:27 diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Santo Deus. Alguém aqui já conseguiu acrescentar 1 hora a mais da sua vida? Mas muitas vezes é o que vocês fazem. Vocês querem colocar mais tempo para Deus. Amém. Vocês querem colocar o cronômetro para Ele. E o relógio pertence a quem? A Deus. Santo E não a Deus. você. A única coisa que Deus te chama é o que? A obediência. Glória a Deus. Sente isso. Porque lá em Eclesiastes, ele vai lembrar. Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, se Deus nos lembra que tudo tem um tempo para tudo, por que querer antecipar as coisas? Aleluia, Jesus! Deus fez de forma tão perfeita aqui na natureza. Se você tirar algo antes do tempo, aquilo não está bom no tempo certo. E na nossa vida não é diferente, porque Deus colocou seus detalhes na natureza. Só que nós, como seres pensantes, quer fazer o quê? Diferente. Acreditando que nós vamos fazer algo novo. Mas Deus já estabeleceu seus princípios aqui na terra. Aleluia! E a única coisa que eu te convido hoje é obedecer a eles. Glória a Santo Deus! Deus. Aleluia! Em Tiago 4:13-15 vai dizer assim: agora ouçam, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e passaremos 1 ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Que é da sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. E ao invés disso, deveriam dizer: Senhor quiser, viverá, faremos isto ou aquilo. Aleluia! Glória ao Senhor. Aleluia. Então, aqui no Tiago nos lembra o quê? Que a gente não tem que fazer planos dessa forma. Não temos que pensar se amanhã eu for isso e aquilo. Não, mas qual que é a pergunta? Se Deus quiser, vamos viver isso. E temos que ter essa plena confiança, porque Ele é o Deus da bondade. Aleluia! Então entenda, lá fora, quando você liga a TV, você vai ver coach, pessoas dizendo assim: você é dono do seu destino. Você faz pelo seu esforço. Isso é mentira, é obra de Satanás. Porque Deus é quem faz o querer e o realizar. Aleluia! Aleluia. Mas Salmo 127:1 vai nos lembrar: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aleluia. Então, se o Senhor não está no seu propósito, por que você vai colocar a mão? Se a Bíblia te lembra, se Ele não tiver, não há edificação. Mas se Ele tiver, há colheita. Por isso que Deus é em primeiro lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías, ele vai nos lembrar: o Senhor dos Exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Ou seja, quem somos nós para mudar o que Deus fala? Quem somos nós para lutar contra Ele? Tenho certeza que muitas pessoas vivem lutando contra a vontade dele. Só que você só ganha uma batalha com Deus, sabe como? Se rendendo a Ele. Aleluia! Não existe vitória, entre aspas, sem se render a Ele. Porque é Ele que vai te capacitar. Glória a Deus! Glória a Deus. Ele que vai te contribuir nas suas dificuldades. Jeremias 1:5 diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi, e antes de você nascer, eu separei e designei profetas. Glória a Deus! O que esse versículo quer nos lembrar? Jeremias, antes dele vir ao mundo, Deus já havia estabelecido o que? Profetas das nações. Isso só nos mostra que antes de você vir ao mundo, Deus já detalhou tudo. Tudo, até o seu propósito. E Aleluia! se ele detalhou para Jeremias um propósito,
Significa que se Jeremias fizesse outra coisa a não ser um profeta, nada daria certo. Porque quando Deus designa uma coisa para você, é para isso que Ele te chamou. Glória a Deus. Aleluia. Se Ele não te chamou para isso, nada vai prosperar. Tudo vai se frustrar. Por quê? Porque não tem a mão dele. É verdade. E Aleluia. se não tem a mão dele, não edifica os construtores. Então eu quero lembrar, tem uma parábola do rico insensato que está em Lucas 12, 19 e 20, que diz assim: Deus. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse como beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, e esta noite a sua vida lhe será exigida. Então o que ficará com o que você acumulou? Jesus aqui nos mostra que nada adianta você guardar as coisas e achar que vai usar da sua forma. Se aqui já mostra que o Senhor ia recolher ele, tudo foi em vão. Ele acumulou tesouros aqui na terra, que a traça vai comer, e nada vai ficar. Então o que vocês têm colocado na vida de vocês? Será que vocês têm acumulado coisas que não pertencem ao Senhor? Será que vocês têm colocado sua mão nas coisas que não pertencem a Ele? Resultado: ansiedade. E existe ansiedade porque você não está colocando Deus no controle. Quem está controlando sua vida é você. Por isso que você se sente ansioso. Você ainda não é onisciente, você é onipresente, você é apenas uma criação dele. Aleluia. Limitada. Mas Ele te ama muito, por isso que Ele vai te dar direção. Aleluia. Glória a Deus. Porque se Ele te ama, certamente, se você buscar Ele, a direção será dada para você essa noite. Glória a Se você Deus. está afastado do caminho dele, busque Ele. Provérbios 19:21 diz assim: muitos são planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, se em Provérbios nos lembra que o nosso coração tem muitos planos, isso significa que não é um plano só, é mais de um. É um plano, dois planos, é o plano A, plano B, plano C, plano D, plano E. Mas o que vai prevalecer é o único plano, o do Senhor. Aleluia. Porque Ele não é um Senhor que erra as coisas. Nós somos, por isso que a gente tem vários planos. Porque a gente sabe que se um falhar vai ter outro. Mas só existe um plano que vai prevalecer. De quem que é? Do Senhor. Oh, glória. Este plano prevalece. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero lembrar uma coisa que está escrito em Tessalonicenses 5,18, que diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu quero lembrar vocês, será que vocês agradeceram hoje pela manhã? Aleluia. E agradecer é estar presente. Não existe gratidão se você não está vivendo hoje. Você pode sim agradecer pela bondade de Deus que é eterna, que não vai ser amanhã, depois de amanhã, é eternamente. Mas agradecer pelo que Deus te entrega ainda no hoje. Não tem como agradecer coisas que ainda Ele não entregou na sua mão para se cuidar. Mas você agradece pela sua bondade. Santo Deus. Sua bondade se renova dia a cada dia. Seja louvado. Aleluia. Então Mateus 6,34 vai dizer uma coisa para te lembrar. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então quem aqui quer controlar o amanhã, depois de amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos? Não dá, isso é loucura da nossa mente. É como se Deus olhasse para você e pensasse assim: Ele acha que isso vai dar certo? Ele não tem controle sobre nada.
Você só controla aquilo que o Senhor permite. Ou seja, se você vai respirar hoje, ainda é permissão dele. Se você vai ganhar algo, ainda é permissão dele. Aleluia. E se ele tirar algo de você, é permissão dele. Porque ele sabe do amanhã. Eu quero que você, que é ansioso, lembre disso. Comece a lembrar, hoje é o dia que o Senhor me entregou. Glória a Deus. É nisso que vai agradar o Senhor. Porque em Hebreus 11:6 vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então nossa caminhada não tem que ser por quê? Não tem que ser por convicções internas, mas pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem não está andando em fé não está agradando a Deus. Eu tenho certeza que tem corações aqui que estão querendo: Senhor, me ensina a agradar a você. Aleluia. Glória a Deus. E aqui Deus vai nos lembrar é que pelo ato da fé você tem como agradar a Ele. E Ele se agradando Aleluia, Senhor. do que Ele quer da gente. Então se pergunte: será como está a minha fé, Senhor? E lembre, ainda a fé é dele que deposita em você. Glória a Deus. Se alguém falta um pouco de fé, hoje eu falo assim: busque o Senhor no secreto. Aleluia. Fala assim: Senhor, eu estou sem fé, mas eu quero ter essa fé em Ti. Glória a Deus. Glória a O que a Deus. gente Aleluia. precisa é a sinceridade com o Senhor. Deus. Aleluia. O Senhor não é o seu amigo para ficar julgando suas coisas. O Senhor não é o seu amigo que vai falando assim: mas por quê? Ele é o Senhor da verdade. E por isso que Ele quer que hoje você seja sincero com Ele. Aleluia. Que hoje você chega, pode ser aqui no culto, pode ser na sua casa, mas se derrame na presença dEle, falando: Senhor, eu estou sem fé hoje. Eu estou fraco. E aí Ele vai te fortalecer, porque Paulo nos lembra que quando ele estava fraco, aí que ele estava forte. Glória a Deus. Mas quando você acha que você está forte, existe uma coisa chamada orgulho, arrogância. E a Bíblia vai nos lembrar que o Senhor nos agrada na arrogância. Santo Deus. Porque Ele vai fazer com que o humilde prevaleça, seja exaltado. A nossa humildade precisa estar em quê? Em se derramar no Senhor. Glória a Deus. Saber que a gente precisa dele. Todas as coisas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se você não busca o Senhor, como você quer ter a provisão? Se você não busca o Senhor verdadeiramente, como Ele vai te entregar o que você precisa? Imagina, você está lá, não sei, precisando de alguma coisa, e aí aquela vergonha que Satanás te acusa, você deixa de pedir aquilo que você precisa, e Ele sabe. Só que Deus é o Pai nosso. Ele quer que a gente chegue próximo a Ele, como Abba Pai, e fala assim: Pai, eu preciso disso. Aleluia. E Ele vai analisar seu coração e Ele vai saber o que você precisa. Porque o Espírito Santo intercede por gemidos inexprimíveis. Ou seja, a gente tem o Espírito Santo. Vocês estão convidando o Espírito Santo para direcionar? Como disseram aqui o pastor, se você não anda no Espírito, Glória a você está Deus. sendo conduzido. Santo Deus. Você só consegue andar no caminho de Deus que fortalece no Espírito e não a carne. Glória a Glória Deus. a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus santo e digno. Então, pessoal, Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. eu digo assim para vocês, como está em Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, Aleluia. mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a Amém. paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e a sua vida em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Talvez vocês não leiam a Bíblia e você fica sem instrução. Porque aqui mostra que se você está ansioso, você
você vai buscar o Senhor em súplicas. E a paz que excede entendimento vai vir. Aleluia. Glória a Deus. Então, se alguém está afastado da Bíblia e nunca leu, comece a ler. Busque direção de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus fez algo para que a gente buscasse. Mas o que você tem preenchido o seu coração? Porque a ansiedade é um sintoma do mundo. Santo E a Bíblia Deus. diz, jaz do maligno. Então, se você se alimenta de obras de Satanás, com certeza a ansiedade vai ser presente na sua vida. E aí você vai se perguntar, mas por que eu estou ansioso? Santo Por que você tem Deus. se alimentado? É da palavra do Senhor que está na Bíblia, ou é do Instagram, ou é do que as pessoas do mundo falam? Porque na internet está cheio de gente que sabe todas as soluções. Mas a única solução está onde? Na cruz de Jesus. Glória a Deus. Esta é a solução, é a única solução, até mesmo para que você tenha vida eterna. E tem gente que ainda troca a cruz por muitas coisas. Santo Deus. Troca a cruz por pessoas, troca a cruz por dinheiro, troca a cruz por redes sociais. Mas a cruz é o símbolo da vitória de Jesus. Glória a Deus. E ele venceu por nós. Aleluia. Esta batalha que você vive já está vencida. Glória a Deus. Então lembre, busque, apresente seus pedidos hoje para Deus. Aleluia. Se alguém tem algum pedido, fale no seu coração: Deus, eu não aguento mais, está difícil. Mas eu sei que o Senhor sonda meu coração. Aleluia. Eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas que eu preciso antes de eu vir ao mundo. Aleluia. Quando você fala as palavras que Deus sabe o que Ele quer escutar, Ele te ouve. Aleluia. Porque Ele quer saber que você é um bom filho. Aleluia. Glória a Deus. Ele quer que você mostre e que Ele mostre o que Ele se agrada. É como um pai. Tem pais e mães aqui. Muitas vezes vocês deixam de dar algo para o seu filho porque aquilo não faz bem para ele. Agora imagina Deus, o Pai perfeito. E aí você pede uma coisa que não agrada a Ele. Santo Deus. E não só agrada a Ele, que não vai te proteger. Santo Deus. Porque apesar de Deus ser exaltado, Ele cuida da gente de forma preciosa. Ele cuida da melhor forma possível. Aleluia. Santo Deus. Até os próprios anjos nos dão o nome de filho como nós. Então pense só como Deus guarda a gente, como que o amor dele. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Glória a Deus. Aleluia. E quem não tem amor não conhece a Deus. Santo Deus. Então, Maravilhoso, santo. Aleluia. eu quero falar para vocês que nada sem Deus funciona. Que nada sem Deus é difícil. É verdade, meu Deus. Que nada sem Deus você vai chegar em algum lugar. Santo Deus. Na carta de 1 Coríntios 3, na carta de Coríntios 3, 6, 7 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Glória a Deus. Aleluia. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, Meu Deus. Aleluia. mas unicamente Deus que efetua o Verdade. Paulo, ele tem clareza aqui, quando ele estava em Coríntios, ele escreveu a carta para Coríntios, que ele sabia que por mais que ele levou a semente do Evangelho, por mais que Apolo regou o Evangelho, se Deus não desse o crescimento, tudo seria Deus. Santo Deus. Até o propósito de Deus deixa bem claro que por mais que pregar o Evangelho, falar da palavra é bom, a gente sabe, mas se ele não der o crescimento, nada acontece. Santo Deus. Vou trazer um testemunho ontem, um conhecido meu,
compartilhou que ele estava no seu trabalho falando do evangelho para essa pessoa. E ele ficou frustrado. Por quê? Porque essa pessoa talvez não deu muita importância. E quando você tem algo que é muito importante nas suas mãos, você quer que a outra pessoa receba com alegria. E o evangelho é isso. Você quer que as pessoas se alegram quando você se alegra. Aleluia. Só que quando alguém rejeita, a gente não faz igual Cristo, que continua falando para quem quer ouvir. A gente insiste. E já não, Deus não edifica aqui, porque é seu braço tentando convencer. Aleluia. E aí ele me lembrou dessa passagem que nada adianta ele falar sobre o evangelho se Deus não der o crescimento. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque Deus, Ele não está ansioso para que você fale dele. Ele não está com medo. Mas a gente tem que falar. Glória a Deus. Mas a gente tem que confiar que Ele vai dar o crescimento. Aleluia. Então, se você tem orado por alguém que ainda não aceitou Jesus, se você está frustrado, hoje eu quero te lembrar que Ele que vai te fazer crescer, vai dar o crescimento nessa mudança. Aleluia. Não é pela força dos seus argumentos, não é empurrando a pessoa, mas é amando ela. Glória a Deus. Glória a Jesus. A melhor forma de você mostrar que o evangelho funciona é amando o próximo. Aleluia. Às vezes a gente está preocupado em falar a Bíblia inteira para as pessoas. Até às vezes a gente não quer ouvir a Bíblia, mas a gente quer ser amado. Porque o amor lança fora todo medo. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde amor a cura de verdade. Glória a Deus. Então eu convido vocês a amarem essas pessoas. Aleluia, Jesus. Porque o segundo mandamento vai estar sendo respondido. Amar o próximo. E é isso que agrada a Deus. É obediência a Ele. É obediência. Porque a palavra vai nos lembrar. Busque o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Se você estiver buscando o reino do céu, as outras coisas Ele cuida de você. Aleluia. E aí percebe, a ansiedade vai embora. Glória a Deus. Verdade. Porque você tem um Deus que cuida de tudo que você precisa. Aleluia. É o Deus da provisão. É o Deus que fornece tudo. Aleluia. Então busque Ele. João vai dizer assim, João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus aqui nos lembra que Ele é a videira e nós somos os ramos. Se você está na videira, na natureza você vai dar frutos. Se você corta o ramo, a palavra vai dizer, e vocês sabem no mundo, que a única coisa que serve para o ramo é jogar na fogueira. Então, se nós estivermos longe da videira que é Jesus, como você quer dar fruto? É verdade. Como você quer ter a paz que excede todo entendimento? Meu Deus. Porque sem Jesus, nada a gente pode fazer. Santo Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele é o alicerce. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu vou convidar vocês a pensarem. Existe uma diferença muito bem clara na Bíblia, em 2 episódios, que vai mostrar quando Deus dá uma ordem e quando os homens fazem uma ordem para si. E aí você vai entender que quando o homem tenta fazer as coisas para a sua glória, o próprio Deus desce e derruba tudo. Porque nada vai prosperar se ele não aprova. Aleluia. Então, eu quero contar um pouco onde está. Está em Gênesis 11, de 1 a 9, que diz assim: no começo, toda a terra falava uma só língua, usava a mesma palavra. Aleluia.
Quando os homens começaram a se deslocar para o Oriente, encontraram uma planície na região de Sinar e ali estabeleceram. Disseram uns aos outros, prestem atenção no que ele vai falar. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviam de pedras e o betume de argamassa. Percebe? Que eles estavam dizendo entre os povos aí: vamos fazer isso. Eles não tinham um Deus como combinado, eles tinham combinado com os homens. Depois disseram: vamos construir uma cidade, uma torre que alcança os céus. E assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. É o sintoma da humanidade. Querer se exaltar acima do próprio Deus. Essa passagem nos lembra, não é sobre a torre, é sobre a arrogância do ser humano no coração. É a vontade de colocar acima do próprio Deus. Então vamos continuar. Só que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Agora, nada os impedirá de fazer o que planejam. O que isso nos mostra? Deus já dá uma clareza que quando um homem coloca uma coisa no seu coração, nada vai parar. E só existe uma coisa que para: o próprio Deus. Aleluia. Aleluia. Se ele não parar seu coração, ninguém vai parar. Nem você. E é o que falam aqui: venham, desçamos e confundamos as línguas que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo e os espalhou por toda a terra. Percebe uma coisa, que existe um padrão aqui, onde não tinha Deus, o próprio Deus desceu, confundiu a língua deles para que eles não continuassem a sua própria motivação. Isso me faz pensar que também Deus sabia que, além do homem querer exaltar a si próprio e não o próprio Deus, que aquela torre não tinha coisas boas para eles escolherem no futuro. Eu não sei o que poderia levar aquilo, mas com certeza o próprio Deus sabia que aquilo não tinha valor algum. Porque diferente dos homens, Deus olha para as coisas eternas, não para as coisas que perecem, que a traça come. Santo Deus. Aleluia, Senhor. Então, com certeza, aqui não está bem claro, mas certeza que se Deus impediu algo na sua vida, é que Ele sabe que aquilo não vai te edificar em algum lugar. Aleluia. Por mais que você queira, por mais que você pense, mas, isso é algo muito bom, com certeza, ali não tinha bondade. Só que agora tem um outro momento da Bíblia que vai mostrar quando Deus orienta o povo. Quando Deus é a sua própria fonte de ordenança. Isso vai estar em Gênesis também, capítulo 6, versículos de 13 a 22, que diz assim: então Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu destruirei juntamente com a terra. Então o próprio Deus está falando aqui: faça para você uma arca de madeira de cipestre, divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Aleluia. Esta é a medida da arca: 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Faça um teto para a arca e termina com 45 centímetros de altura até o topo. Coloque uma ponta na lateral da arca e faça um andar superior, intermediário e um inferior. Essa parte é algo que é também interessante. Quando Deus te dá uma ordem, Ele te mostra o próprio caminho. Aleluia. Ele não está falando apenas para Noé: faça uma arca com suas próprias mãos.
Ele está fazendo o quê? Como se ele descesse do lado de Noé e falasse assim: Noé, me dá sua força. Vou te mostrar passo a passo. A única coisa que você precisa fazer é uma única coisa, que é a obediência. Se eu falei 150 metros, não é 110 em 80. É 150. Então, como pode estar errado se o próprio Deus está te conduzindo na vida? Então, a pergunta que eu faço para você hoje: tem seguido o que o próprio Deus está te falando? Mas você fala, mas ele não tem me seguido. Você tem aberto a porta quando ele bateu a porta para entrar? Santo Porque a Bíblia vai Deus. dizer que ele vai entrar e vai se arar com você. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Então, muitas vezes, a gente está querendo que Deus venha até nós, mas a gente não está disposto a ouvir. E Jesus diz que as próprias ovelhas dele ouvirão a voz dele e saberá que é ele. Glória a Então, continuando, diz assim: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. De tudo o que vive, de toda a criatura, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move e rende ao chão, virão 2 a vocês para serem conservados vivos. Aleluia, Jesus. Leve também todo tipo de alimento que poderá ser comido e armazenam para que você e eles tenham mantimento. Glória a Deus. Noé fez a palavra exatamente como Deus te ordenou. Aleluia. Pergunta: Noé foi obediente aqui? Foi. Quem que deu a ordenança? Foi Noé que pensou assim: vou fazer um barco porque eu quero lá não fracar por aí? Ou foi o próprio Deus que disse? Glória a Deus. E Deus conhecia o coração de Noé. Então, se ele conhece seu coração, com certeza ele vai te livrar de muito Aleluia. problema. Glória a Deus. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não olha a aparência como um homem, mas sim o coração. Então, se você tem andado angustiado, mas ele sabe quem você é no seu coração, ele vai te orientar. Glória a Deus Santo. Aleluia. Então, para que ficar ansioso se ele vai te orientar? Então, entendo que se Noé seguiu seus passos, a gente já sabe parte da história. O dilúvio veio e eles sobreviveram e prosperaram. Ou seja, quando você vive em obediência com Deus, vai haver prosperidade. E quando eu digo prosperidade, não é uma prosperidade sobre finanças, é sobre todas as áreas que ele sabe que você precisa. A Bíblia nos lembra: Aleluia, Jesus. se a própria natureza Deus cuida, imagina nós que somos filhos. Então não andem ansiosos, porque muitas vezes a ansiedade vem de você não conhecer o próprio Deus. Muitas vezes a ansiedade vem da ausência de relacionamento. E a ansiedade vem porque é obra de Satanás. É onde ele coloca o medo, para que você se afaste da palavra. Então percebe que para agir com Deus é buscar a Ele. Aleluia. Só que hoje Deus está te chamando para uma coisa: deixar de seguir seus sentimentos e buscar o próprio Deus. Aleluia. Porque Jeremias vai lembrar, 17:9, o coração, ele é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, nosso coração é enganoso. Você que pensa assim: estou sentindo uma emoção aqui em fazer. Preste atenção se essa emoção não é o coração que Jeremias nos lembra. Porque se for o coração, é enganoso. Eu quero te lembrar de uma coisa: engano significa que você achou que era verdade. A Bíblia diz que Satanás, ele engana. Ou seja, sem engano parece verdade. E por isso que é difícil de perceber o engano.
Sem o Espírito Santo, você nunca vai perceber o engano. Aleluia. Então convide o Espírito Santo para a sua vida, para ver se ele esclarece os seus olhos. Glória a Deus. Aleluia. E aí eu vou falar para vocês começarem a fazer o que Salmo 139, 23 e 24 vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Aleluia. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Aleluia. O que está falando aqui? Deus. Se no Salmo está falando para Deus sondar o coração, é porque a gente não tem capacidade de sondar o nosso coração. Às vezes a gente fala, mas eu sei minhas emoções, eu me conheço. A Bíblia já diz que seu coração é enganoso e que você tem que chamar Deus para sondar. Aleluia. Depois desse diagnóstico que Deus faz, Ele vai te mostrar que precisa ser mudado. Por exemplo, você vai no médico, esse médico, ele vai fazer um diagnóstico. Ele tem ferramentas para isso. E quando ele chegar no diagnóstico, ele vai te dar uma direção. Porque ele é médico, ele sabe o que ele está falando. E aí essa direção, quem toma, a mudança, a transformação vai ter. Porque com o diagnóstico certo, a mudança é certa. Com o diagnóstico errado, a mudança é errada. Aleluia. Então Deus precisa sondar o seu coração essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Comece a convidar Ele para sondar o seu coração. Aleluia. Porque a palavra vai dizer assim, Isaías 29, 13. O Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta é feita às suas regras, ensinada por homens. E eu vou falar um problema da igreja. A gente não consegue sondar o coração do próximo, mas Deus sonda. Então o que adianta a gente falar palavras bonitas aqui no púlpito, ou com o próximo, se a gente não está se aproximando de Deus, do Espírito Santo? Aleluia. Glória a Deus. Porque é muito fácil começar a falar bonito aqui, eu começar a falar o que Deus quer, vocês aplaudirem. Mas Deus não quer aplausos. Deus não quer pessoas que falam dele. Ele quer pessoas que se aproximam dele. Glória a Deus. Glória a Deus. E quanto vocês têm se aproximado dele? Mais do que falado. Meu Deus. Porque a boca fala que o coração está cheio. Só que a Bíblia vai lembrar. Pode uma água que, assim, a Bíblia fala que se um canal sair água salgada ali, pode sair água doce? Não pode. Então o seu coração que você pediu para Deus sondar, é isso que vai corrigir. Aleluia. Porque se está saindo água podre do seu coração, porque ele está podre. Mas se você for até a fonte, mudar a fonte, porque Deus está mudando, a água sai limpa. Glória a Deus. Então, João 14,15 vai nos lembrar: se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. Então, para a gente mostrar amor por Deus, você já sabe, obedecem a eles. Porque o coração rebelde significa que o amor está distante. Então, como que a gente faz? Vou falar o que está em Lucas 9, 23, que diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. O segredo do discipulado com Cristo é negar a nossa própria carne. Aleluia. Pegar a cruz e seguir Ele. Se não há renúncia na nossa carne, a gente não está sendo discípulo de Jesus. A pergunta que eu faço é que vocês têm renunciado na sua vida? Vocês têm tirado ídolos do seu coração?
Porque se vocês colocam outra coisa a não ser Deus, vida não existe ali. Santo Deus. Então, Paulo vai lembrar em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E lembra que eu comecei falando de ansiedade? Uma parte do fruto do Espírito é a paz. Aleluia. Paz e ansiedade convivem juntos? Não. Não convivem. Jesus fala que dos frutos conhecerão, ou seja, que fruto você tem dado. Se não tem fruto do Espírito, o Espírito não está em você. Que essa diferença de quem está na videira, que é Cristo, e quem está longe. Porque a presença de Deus não se manifesta por palavras, nem por obras, mas pelo seu próprio fruto que o Espírito coloca em você. Aleluia. E qual que é o segredo no fim de tudo isso, para finalizar? João 15,5 vai dizer assim, novamente: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Glória a Deus. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Santo Deus. Então, para finalizar, de tudo isso que eu falei, de tudo isso mesmo, é uma única palavra: Jesus é a videira, nós somos os ramos. Aquele que está afastado de Jesus não vai dar fruto. Só que quando eu falo afastado, não é sobre o externo, porque Jesus repreendeu muitos hipócritas que limpavam o externo, mas o interno estava podre. É o seu coração estando em Cristo. E aí, tudo aquilo que eu falei de ansiedade no começo, não vai reinar mais. Deus, que vai reinar é o Espírito Santo. Aleluia. Vai dar Glória a reinar. Deus. Então, glória a Deus por Deus trazer essa palavra hoje. Glória a Deus. Eu quero que vocês saiam daqui não com o pensamento de que só foi apenas um culto, mas que o próprio Deus falou com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, sempre amém. Amém.